Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma aula de Sociologia e Expansão para o terceiro B. Estamos fazendo um teste nesse dessa nova forma de gravação. Então, a temática de hoje será o Poder Executivo. O que é o Poder Executivo? O que ele faz? Para o que ele serve? Como que ele desempenha a sua função? Então eu peço por gentileza para vocês tomarem nota desse slide, dessa primeira aula, para iniciarmos os nossos trabalhos. Então temos aqui as demandas, o alcance e a determinação do poder executivo. Então, com suas formas de conhecimento, as limitações, e discutimos as formas de exercício e limitações desse poder. A habilidade é a EMIFCHS, investigar e analisar as situações e problemas envolvendo temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e cultural em âmbito local, regional, nacional ou global. Então, temos aí considerando dados e informações disponíveis nas mídias. Para começar, você já ouviu falar sobre promessas de campanhas feitas pelo prefeito, governador ou presidente da República que não foram cumpridas? Será que a promessa feita está no âmbito das atribuições do cargo pretendido? Vocês sabem quais as atribuições e os limites para o Poder Executivo? Qual é a sua hipótese? Registre as suas impressões no caderno. Então vamos fazer aí essa reflexão. Você sabe quem é o Poder Executivo a nível de país, a nível de estado e a nível de município? Quais são as suas funções administrativas? O que eles podem fazer, o que eles não podem? Vamos aí refletir sobre esse tema, deixando 5 minutos aí para o debate.
E agora que vocês já se apropriaram do conteúdo, vamos fazer esta leitura freios e contrapesos. Da expressão check and balance significa o sistema em que os poderes de Estado mutuamente se controlam, como por exemplo o Legislativo julga o Presidente da República e os ministros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade. O Presidente da República tem o poder de veto junto aos projetos de lei, e o Poder Judiciário pode anular os atos dos demais poderes em casos de inconstitucionalidade ou de ilegalidade. Então, a função do Supremo Tribunal Federal é ser esse guardião da Constituição, né? A ideia de freios e contrapesos, formulada na obra Os Artigos Federalistas, discute um modelo de organização política para a Constituição dos Estados Unidos e apresenta reflexões sobre a necessidade de regular os poderes do Estado. Então, esta obra foi escrita por John Dewey, Alexander Hamilton e James Madison, contextualizados nos Estados Unidos no final do século XVIII, mediante a disputa e a adoção do federalismo e a manutenção da condição de federação. Então agora vamos fazer a leitura, são alguns slides para a apropriação de conteúdo. Então vamos abrir esse espaço de 5 minutos para cada slide fazermos a leitura. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição.
E agora nós temos um questionário para a resolução. Assinale a alternativa que melhor expressa o princípio dos freios e contrapesos. São três alternativas, apenas uma é correta pela análise do texto. Então vamos ter aí 5 minutos para resolvermos esta questão.
E aqui a correção do exercício. Sistema que assegura a cada poder do Estado organização própria, segundo a sua função, sem sober a ingerência de outro poder. Esse sistema impede que um poder se sobreponha ao outro. O sistema de freios e contrapesos para o Poder Executivo. Na Constituição Brasileira de 1988, há diferentes situações em que ficam evidentes o sistema de freios e contrapesos. Artigo 49, que ao se tratar da competência do Congresso Nacional, traz a seguinte indicação: sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Esta orientação acerca da competência do Congresso Nacional limita e impede o presidente de exercer funções ou de promover ações fora de sua competência. Há os limites aí nessa questão. Mas vimos que atualmente o Poder Executivo, em muitas das situações, assume também as funções legislativas. Contudo, para essa condição, há limites. No artigo 62 da Constituição, há essa consideração. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-la de imediato ao Congresso Nacional. É vedada a edição de medidas provisórias sobre essa matéria, relativa à nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos, direito eleitoral, direito penal, processual e processual civil. Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia dos seus membros. Muitas vezes acreditamos que o presidente, o governador e o prefeito podem fazer qualquer coisa, mas pela divisão dos poderes e pelo sistema de freios e contrapesos, podemos ver que há limites definidos para exercer a democracia. A partir do que observamos sobre o âmbito da atuação e os limites que são postos ao Poder Executivo, explique com suas palavras a seguinte passagem da Constituição Federal relativa ao artigo 49 sobre as funções do Congresso Nacional. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Então vamos fazer essa atividade como finalização da aula e depois iremos para os créditos. Qualquer dúvida vocês podem me chamar.
Você sabe E agora teremos um vídeo para mostrar, deixa eu arrumar aqui também essa configuração. Nós temos um vídeo para mostrar esse sistema de pesos e contrapesos. Deixa eu só ver em qual... Aqui. Sabe que é o sistema de freios e contrapesos? A AGU explica. A nossa Constituição Federal, logo no artigo 2º, ela diz que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si. O Judiciário, o Legislativo e o Poder Executivo. Essa ideia de poderes independentes, da separação entre eles, ganhou muita relevância com o filósofo Montesquieu, no século XVII e XVIII, e se baseou nas ideias de John Locke e de Aristóteles. Naquela época, os governos absolutistas eles eram a regra, e Montesquieu percebeu que dar autonomia e limite para esses poderes era uma boa forma de evitar que estivesse um Estado absoluto e que se concentrasse o poder na mão de um só soberano. Dessa forma, foram estabelecidas funções específicas para cada um dos poderes. Essas funções são chamadas de típicas e são divididas da seguinte forma. O poder legislativo teria a função de legislar e de fiscalizar. O poder executivo, a função de executar. E o Poder Judiciário de julgar, de aplicar a lei a determinado caso concreto. Essas são as funções típicas, já que é possível também que o Legislativo julgue ou então que o Poder Executivo legisle, entre outras formas. No entanto, por não serem as funções correntes, elas são chamadas de atípicas. O sistema de freios e contrapesos, que também é chamado em inglês de checks and balances, ele surge dessa ideia de separação dos poderes. E ele garante que cada um deles exerça suas funções, mas evitando abusos e garantindo a harmonia entre eles. Ou seja, trata-se de uma forma de controle do poder, pois ao mesmo tempo que ele garante que cada um deles exerça suas funções, ele permite que cada um dos poderes controle os outros. Imagine uma lei, por exemplo, editada pelo Poder Legislativo e posteriormente julgada inconstitucional pelo Judiciário. Nesse caso, a gente tem um bom exemplo desse sistema de freios e contrapesos agindo, já que nós temos um poder controlando o outro. Pela importância que esse sistema tem no controle do poder do Estado e também na garantia dos direitos e das liberdades individuais e nos direitos das minorias, é que ele é considerado um dos pilares do Estado democrático de direito. Se você quiser saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, hashtag AGU Explica. Até a próxima! E aqui voltamos para encerrar a nossa aula. O que aprendemos hoje? Compreendemos o sistema de freios e contrapesos e identificamos as limitações do poder executivo. Essas são as referências e esse foi o nosso material digital.
Espero que vocês se apropriaram muito bem do conteúdo e vamos conversando nas nossas próximas aulas. Tchau, gente. Abraço.